Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em Tiago 3, no versículo do 9 ao 12, que diz assim: com certeza bendizemos o nosso Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos também os homens que foram feitos à semelhança e imagem de Deus. De uma mesma forma procedem bênção e maldição, meus irmãos. Isso não deve ser assim. Porventura alguma fonte lança por uma mesma abertura de água doce ou amarga? Meus irmãos, acaso isso a figueira produzir azeitona ou figos, assim nenhuma fonte também pode dar água salgada ou doce. Então, a carta de Tiago, irmãos, o que mais chama atenção na carta de Tiago é que ele vai dizer o poder da língua. E eu acredito assim, irmãos, que você já deve ter visto várias palavras em relação a isso. Porque Tiago ele vai dizer assim que aquele homem que consegue refrear a sua língua, ele é um varão perfeito. Então vocês imaginam o poder que tem a língua. Ela tanto abençoa quanto a mesma língua ela amaldiçoa. A mesma língua que vai no culto louvar e bendizer ao Senhor, quando chega em casa, briga com o esposo, fala palavrão, briga com os filhos, é aquela algazarra dentro de casa, é a mesma língua. Então, por que o Senhor volta e meia traz tanto para mim, tanto para você essa palavra? Por quê? Porque ainda nós não somos varão e nem varoa perfeita. Porque ele vai dizer assim, ó, que a língua ela é pequena, é um órgão mais pequeno que tem no nosso corpo, e o poder que ela tem na vida do ser humano. O poder da língua, irmãos, assim como o Senhor falou, o poder da palavra, né? A palavra que sai ali. Então, essa palavra, como ela tem poder. Como ela tem poder, irmãos. Se você clamar e invocar o nome de Deus, se você clamar bênçãos para a tua vida, bênçãos você terá. Mas se você ficar falando palavrão, se você ficar, aleluia, Jesus trazendo palavras de maldição para a tua vida, você terá maldição. Quantas e quantas palavras são palavras malditas, irmãos, que a gente não pode trazer para dentro de casa. Fazer qualquer coisa, ai que maldição, você trazendo maldição para você. Ai que merda. Quer dizer o que? Você está trazendo a desgraça para tua vida. Então, quantas palavras, irmãos, a gente tem que vigiar para que a gente não venha trazer maldição para a vida da gente. Fazer alguma coisa, ficar irado, sair chutando, chamando um monte de palavrão, quer dizer, você está chamando um monte de demônios para dentro da tua casa. Aí vai acontecer só desgraça. Aí alguém pode se machucar, pode ser teu filho que vai se machucar, ou pode ser uma outra pessoa. Ou as coisas começam a estragar dentro de casa, até os animais podem morrer. Por quê? Porque o poder da palavra, ou ela traz maldição, ou ela traz bênção para nossas casas. E aí, Tiago vai dizer isso,
que se você tem autocontrole na sua língua e você pensa antes de falar, aleluia Jesus, você tem o autocontrole. Você tendo o autocontrole, você não sai falando o que você quer, você pensa, o sábio, ele pensa antes de falar. E em Provérbios ele vai dizer assim que até o tolo, se ele ficar quieto, se ele passa, se ele tá numa situação e ele ficar quieto, ele se passa como sábio, porque o sábio, ele não tem pressa para falar, ele observa, ele analisa e depois ele fala. Aleluia, Jesus. E assim nós temos que ser também, irmãos. Eu e você temos que ser assim, principalmente as mulheres, porque as mulheres saem falando à torta e à direita, sem pensar muitas vezes, não são todas. E os homens já são mais cautelosos. Então a gente tem que ter muito cuidado, porque muita língua aí que leva maldição, você joga maldição em cima de outras pessoas. Muitas dessas pessoas estão perdendo a salvação pela língua. Aleluia, Jesus. Então vocês têm noção, irmãos, do poder que a língua tem? Ela pode te levar para o céu ou ela pode te levar para o inferno. Então a gente tem que ter muita cautela no falar, aleluia, Jesus, para não matar o teu próximo, para não matar o teu irmão, porque o Senhor vai cobrar. Pode ter certeza, irmãos, o Senhor vai cobrar. Da mesma forma que você fez, você vai receber também. Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então não é pelo por acaso que o Senhor está falando para mim e para você, irmãos. Aleluia, Jesus. Se você consegue controlar a sua língua, você é um varão, você é uma varoa perfeita aos olhos do Senhor. Não tenha pressa de falar. Observe, analise, pense bem e depois você fale. Peça sabedoria. Ah, irmã, mas eu não tenho sabedoria. Peça sabedoria ao Senhor. Peça discernimento espiritual. Peça e o Senhor vai te dar. Mas é necessário que você peça ao Senhor. Coloque tudo nas mãos dele e tudo vai fluir bem. Tudo que você fazer, você vai prosperar, você vai ser abençoado, porque você está cumprindo a palavra de Deus. Assim como Efésios fala, que a espada é a palavra de Deus. E a palavra vai dizer também assim, guardei a palavra do Senhor para não pecar contra Deus. Então, guarda a palavra do Senhor para que você não venha pecar contra Deus. Amém, irmãos? Então, deixa a direção em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus.